Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio. Hoje nós chegamos ao capítulo 157 da nossa jornada de 180 dias. E depois de mais de 150 encontros, eu quero fazer uma pergunta para você. O que essa caminhada está produzindo dentro de você? Porque existe algo muito maior acontecendo aqui do que simplesmente aprender a ficar longe da pornografia. Existe algo sendo construído. O que é maturidade espiritual. E esse precisa ser o nosso foco. Talvez você tenha começado essa jornada pensando: eu quero me livrar da pornografia. E isso é realmente importante. Mas se esse continuar sendo o objetivo final, nós precisamos corrigir a rota. Porque o objetivo não é simplesmente parar de pecar. O objetivo é tornarmos semelhante a Cristo. Esse é o verdadeiro alvo. É chegar à maturidade, é crescer no relacionamento com Jesus, até que nossa maneira de pensar, de agir, nossa maneira de escolher e de nos relacionarmos seja cada vez mais parecida com Ele. E isso muda completamente a maneira como chegamos essa jornada. Porque talvez alguém pense: quando eu conseguir ficar sem pornografia, pronto, terminei. Não, não. Você apenas venceu uma batalha. A caminhada continua, porque é possível abandonar um comportamento e continuar imaturo espiritualmente. É possível parar de assistir pornografia e continuar dominado pelo ego, entendeu? É possível vencer uma tentação e continuar distante de Deus. Por isso, o centro da nossa caminhada nunca pode ser simplesmente aquilo que queremos deixar para trás. O centro precisa ser Jesus. Paulo fala em Efésios 4 sobre esse processo de crescimento. Ele mostra que não devemos permanecer como crianças espirituais, sendo levados de um lado para o outro, influenciados por qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ensinamento, qualquer desejo. O propósito é crescer, é amadurecer, é aprender a permanecer firme na verdade e crescer em tudo naquele que é Cristo. Esse é o nosso chamado, entende? E existe algo muito importante aqui. Deus não está apenas querendo tirar você de uma situação ruim. Não, não. Ele está formando Cristo em você. Olha só que legal. Pensa nisso. Talvez você tenha chegado aqui por causa da pornografia, mas Deus pode estar usando essa caminhada para tratar sua identidade, tratar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus relacionamentos, a sua disciplina, a sua vida espiritual e principalmente o seu relacionamento com Ele. Porque no final das contas, o grande problema não é apenas o pecado que praticamos, é o relacionamento que perdemos com Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. O pecado não trouxe apenas consequências, ele rompeu a comunhão. E o Evangelho apresenta justamente a obra de Cristo para nos reconciliar com Deus. Por isso, existe algo maravilhoso acontecendo nessa caminhada. Nós fomos justificados pela obra de Cristo e agora estamos sendo santificados. É como se Deus tivesse nos tirado da lama e agora estivesse trabalhando para tirar a lama de dentro de nós. E esse processo exige tempo, exige perseverança, exige decisão e também responsabilidade. E exige também relacionamento com Deus. Por isso, não transforme essa jornada em uma simples contagem de dias sem pornografia. Transforme-a em uma caminhada de aproximação de Cristo. Pergunte todos os dias: estou conhecendo mais a Jesus? Estou pensando mais como Jesus? Eu estou reagindo mais como Jesus? E também eu estou amando como Jesus? Porque esse é o verdadeiro crescimento. E talvez você esteja pensando: mas eu ainda caio. Eu sei disso. Todos os dias, todos nós ainda estamos em processo. Mas uma queda não precisa determinar o destino. O problema não é perceber que ainda existem áreas que precisam ser transformadas. O problema é desistir de ser transformado. Então, se você tropeçou, levante. Se você percebeu uma fraqueza, trate. Se você descobriu uma área imatura, entregue a Deus. Se percebeu que ainda está lutando, continue. Porque isso aqui não é sobre você ser perfeito. É sobre você continuar caminhando em direção a Cristo.
E existe uma frase que eu quero que você guarde. O objetivo não é simplesmente deixar a pornografia. O objetivo é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. Porque quando Jesus se torna nosso alvo, as outras coisas começam a encontrar o lugar correto. A nossa sexualidade, nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos relacionamentos, os nossos desejos, tudo começa a ser colocado debaixo do governo de Cristo. Isso é maturidade. Não é saber tudo, não é nunca errar, não é nunca ser tentado. Maturidade é aprender a permanecer em Cristo mesmo quando somos pressionados. É aprender a obedecer mesmo quando nossa vontade quer outra coisa. É aprender a confiar mesmo quando não entendemos. É continuar caminhando mesmo quando o processo parece demorado. Por isso, não despreze o processo que Deus está realizando em você. Talvez você ainda não esteja onde gostaria de estar, mas também não está mais exatamente onde começou. Olhe para trás, perceba o que Deus já tratou, perceba aquilo que você já compreendeu, perceba os pensamentos que já mudaram, perceba as áreas em que você já começou a crescer e agradeça, mas não pare, porque ainda existe caminho pela frente. Paulo disse que devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E sabe quando vamos parar de crescer? Quando chegarmos à plenitude de Cristo. Você já chegou? Eu também não. Então, vamos continuar juntos. Não importa quantos dias você já caminhou. Não importa quantas vezes você precisou recomeçar. Também não importa quantas áreas ainda precisam ser tratadas. O importante é não abandonar. Jesus é o alvo. A santidade é o caminho. E a maturidade é aquilo que Deus está formando em nós durante essa caminhada. Então, hoje, não peça apenas, Deus, me ajude a não assistir pornografia. Peça também, Senhor, forma Cristo, ok? Peça assim, transforma minha mente, transforma meus desejos, transforma as minhas atitudes, ensina-me a amar, ensina-me a obedecer. Senhor, ensina-me a viver como filho, porque talvez a maior vitória dessa jornada não seja simplesmente olhar para trás e dizer, eu parei de fazer aquilo, mas olhar para frente e conseguir dizer, eu estou cada vez mais parecido com Jesus. Aleluia! Esse é o nosso alvo. Essa é a verdadeira maturidade. E é por isso que nós continuamos, ok? E lembre-se, se você precisa de ajuda, nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E não desistimos da santidade. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.